Bem-vindo ao Psicologia e Arte na Rede Evangelizar de Televisão. Sou a Adriana Poteschi e eu quero iniciar o programa de hoje provocando um pouquinho você a lembrar do dia mais difícil da sua vida, onde você sentiu a sensação mais triste da sua vida, onde talvez pensou até em sumir, desaparecer ou, quem sabe, até em morrer. Agora, pense uma pessoa que sente isso um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, todos os dias ou a maior parte do tempo. É sobre esse sentimento que ataca tantas pessoas que nós vamos falar no programa de hoje. O tema de hoje é depressão. Nós sabemos o quanto a depressão pode atingir crianças, e as crianças manifestam de tantas maneiras, podem manifestar inclusive sendo agressivas, podem manifestar a sua depressão não indo bem na escola, porque sabiam que uma criança não consegue aprender se ela está sentindo uma dor e um sofrimento? A depressão pode afetar os adolescentes, eles podem manifestar esse sentimento através de introspecção, se fechando em seus quartos, ouvindo suas músicas, e os pais podem pensar, isso aqui é coisa de adolescente. E ele pode chegar até a um suicídio. Nós sabemos também que os adultos sofrem desse grande mal, os idosos podem sofrer desse mal, inclusive a depressão pode vir decorrente da aposentadoria. Tem solução à depressão? Tem cura? Será que o diagnóstico foi feito corretamente? Os traumas podem levar à depressão? Sim, já sabemos disso. Traumas com o pai, com a mãe, traumas que envolveram abuso sexual, abandono. Sabemos também de todo o conteúdo que vem através dos nossos pais, toda a carga hereditária que vem através dos pais, dos avós e que podem afetar a nossa vida. Bom, diante de tantas coisas assim, será mesmo que a depressão tem solução? Sim, tem. Feito um bom diagnóstico, uma boa medicação, vocês vão ver que isso tudo pode ajudar a você a decidir que esses traumas fiquem para trás. E é isso que precisamos refletir hoje, que os traumas virem passado, porque somos condicionáveis, somos, mas existe um ser dentro de cada um de nós que não é condicionado e que é livre para tomar um posicionamento diferente, mesmo a todo um conteúdo hereditário, físico ou de trauma. E para falar desse tema, nós temos como convidado hoje o Dr. Alexandre Caram, professor da faculdade, professor de psiquiatria da Faculdade Evangélica do Paraná. Muito bem-vindo, Dr. Alexandre, ao nosso programa. Por favor, sente-se ao meu lado. Temos também aqui a Franciele de Góes, que é microempresária, mãe, esposa. Bem-vinda, Fran. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Sente-se também. Para contextualizar a arte e para dar um brilho no programa, nós temos aqui a professora da FAP, Universidade Estadual do Paraná, e musicoterapeuta Clara Piazeta. Bem-vinda! E já escutei você ensaiando, toca belíssimamente. Então, por favor, atrás do seu teclado, Clara. Obrigada, viu? Para te acompanhar, Clara, nós temos uma aluna sua, é isso mesmo? Então, nós acolhemos aqui a Monique Semblano. Bem-vinda, Monique. Por favor. Esse tema realmente é um grande mistério. Nós escolhemos o trecho de um filme chamado As Horas, que vai mostrar algumas cenas que ilustram o que é esse sofrimento, o que é essa tristeza. Acompanhe. Your aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has 2 lives. She has the life she's leading, also the book she's writing. Mrs. Dalloway said she'd buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. 3 different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness. Each living a lie. I wish, for your sake, Leonard, I could
never be happy in this quietness. each putting someone else's life Good morning, Mrs. Dalloway. first. That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. What about your own life? Just wait till I die. Then you'll have to think of yourself. Mom, what's happening? He gives me that look to say your life is so trivial. It only matters if you think it's true. My life has been stolen from me. Virginia, you have an obligation to your own sanity. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interests. Baking the cake for Daddy to show him that we love him. Otherwise, he won't know we love him. That's right. I don't know what's happening. I seem to be unraveling. Come to bed, Laura Brown. I remember one morning getting up at dawn. There was such a sense of possibility. And I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness. I have lost those feelings forever. Mommy, I love you. Don't worry, honey. Everything's fine. You're my guy. To look life in the face, to know it for what it is, to love it for what it is. It is the right of every human being. Esse filme realmente tem frases que me marcaram. Uma delas, por exemplo, é: encarar a vida de frente, saber como ela é, amá-la como ela é um direito de todo ser humano. E pessoas que vivem uma depressão profunda não conseguem sentir a vida. Doutor Alexandre, contextualize para nós um pouquinho sobre o filme. Perfeito, Adriana. Na verdade, o filme a essência do filme é um livro escrito na década de 20 por Regina Wolf, que, por sua vez, era portadora de transtorno bipolar, hoje chamado assim, na época conhecido como doença maníaco-depressiva, uma condição em que a pessoa tem especialmente fases de depressão, tem vários episódios depressivos, isso é o mais comum na doença. E é interessante porque tanto o livro quanto o filme, que tem ligação com o livro, acaba representando, né, o livro acaba apresentando várias características nos personagens sobre a doença, acaba mostrando o desfecho mais grave dos quadros depressivos, que é o suicídio. Sim. Então, o filme é bem interessante nesse aspecto. E eu faria uma crítica a respeito desse filme, no sentido em que dá a impressão, com dois deles que se suicidaram, que o suicídio seria a liberdade daquele sofrimento. Sim, é o que realmente acontece do ponto de vista do paciente, muitas vezes, né? Em que percebe que a única saída seria a morte. E, coincidentemente, esses dois personagens que se suicidam, eles eram artistas. Então, a gente pode dizer que eles não tinham, então, a depressão clássica, normal, mas sim a antiga depressão maníaco-depressiva ou o que seria a bipolaridade. Exatamente, o que hoje seria classificado como transtorno bipolar. Okay. Vocês estão vendo como esse tema é complexo? Quais as diferenças entre uma coisa e outra? Para terminar esse bloco, a Clara, que é musicoterapeuta e sabe o quanto a arte é capaz de tocar e de curar você, as pessoas, vai encerrar para nós com que música, Clara? Tema de Nádia. Lindo.
Estamos de volta no Psicologia e Arte, sou Adriana Poteschi com os meus convidados, falando sobre depressão. Essa música que Clara acabou de mostrar, fala um pouquinho, né? Essa tristeza. E aqui, junto com o Dr. Alexandre Caran, como psiquiatra, temos a nossa convidada Franciele, que se dispôs a contar um pouquinho sobre como é essa vida de quem passou por uma depressão profunda, que está tentando superar essa depressão. Então, conte primeiramente quem é você, como é a sua vida, Fran. Bom, sou mãe de 3 filhos, sou casada já faz 7 anos e trabalho no ramo de joalheria, né? E ao longo desse período, fui me tornando uma pessoa melancólica, né? Você se dá bem com seu marido, Fran? Como é o seu casamento? Muito. A gente se dá muito bem. Eu posso dizer que se hoje eu estou aqui, eu devo muito a ele por ter me apoiado. E, assim, já tentei de tudo na minha vida e ele já me apoiou em tudo que tentei. Sempre para me agradar, né? Mas pelo fato da depressão, né? Eu sempre tentando, e ele ali sempre estando ao meu lado, sempre então, comigo. Então você tem um marido bom. Sim. Aliás, muito bom. Muito bom. Tem 3 filhos saudáveis, alegres, perfeitos. E ninguém nunca te falou isso, assim, mas você tem tudo. Por que você sente isso? Já falaram isso para você? Eu acho que todo mundo já me falou isso. Todo mundo fala isso? Inclusive, eu já me perguntei isso também. Achou respostas, Fran? Olha, eu acho que eu ainda estou em busca dessa resposta, porque eu não posso dizer que eu estou totalmente curada, né? Acho que eu estou no processo de cura ainda. Tem cura a depressão, doutor Alexandre Caran? Olha, depende da situação, a gente costuma falar mais que a doença pode ser controlada, na maioria dos casos, né? Como a maioria das outras especialidades médicas, né, o que a gente consegue na psiquiatria, a maioria das doenças seria um controle, né? Não é diferente na cardiologia, não é diferente na nefrologia, não é diferente na reumatologia. Então, a maioria dos quadros psiquiátricos são crônicos, quadros que a pessoa pode apresentar sintomas a vida inteira. E na maioria das vezes a gente consegue um controle das condições psiquiátricas para melhorar, especialmente para melhorar a qualidade de vida de cada paciente. Realmente a depressão é um grande mistério. Tem pesquisadores que têm justamente tentado descobrir qual é a resposta disso. Como que uma pessoa tem tudo? Por exemplo, Robbie Williams. Vocês sabem que ele era comediante, tinha literalmente tudo. Parecia tão feliz, né? Quanta comédia essa pessoa fez, parecia a pessoa mais feliz desse mundo. E, de repente, comete o suicídio. De onde vem essa tristeza que te leva a isso? Como musicoterapeuta, Clara, o que você nos diz, assim, da cura da música versus depressão? Pode contribuir? Pode ajudar? Curar não é bem a palavra talvez que a gente possa usar no sentido de acabar, curar no sentido de terminar, de não ter mais, obviamente. Mas o que a gente convive no trabalho da musicoterapia e, independente do trabalho da musicoterapia também, todas as pessoas que têm contato com música, ou todas as pessoas que assistem filmes, e o filme, ele alcança o emocional das pessoas porque tem uma trilha sonora nesse filme, né? Então, pessoas e música são algo muito orgânico, podemos dizer que é uma coisa muito orgânica, né? Então, quando nós pensamos o emocional dessas pessoas que está num sentido mais frágil, e não é porque elas querem, sabe? Ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar sem uma vontade de fazer o básico da sua própria vida. Ninguém quer isso. Sim. Mas as pessoas se veem nessa condição. Você trouxe uma imagem também, Clara? Desculpa. Trouxe, porque quando a gente pensa nessa ação da música que possa auxiliar esse processo todo, né, de conduzir a pessoa para uma qualidade de vida, que nem o psiquiatra que nos trouxe também, né? Nós estamos mexendo com o processamento auditivo. Então explique essa imagem. Como as pessoas podem ver, nós temos
cérebro, né? Nós temos direito e esquerdo, né? E nós temos pontos no cérebro ali, todas aquelas caixinhas, aquelas cores vermelhas, são pesquisas que foram feitas demonstrando que aquelas áreas do cérebro que tem todo o processamento auditivo e motor envolvido, tem o sistema límbico, tem o sistema do hipocampo, tem o sistema do cerebelo, todo envolvido ali, é por onde passa o som e é por essas partes que também se move a emoção das pessoas. Então, trabalhar com música e emoção é muito orgânico para ajudar nessa qualidade de vida. Perfeito, porque nós não partimos, digamos assim, de uma ideia de que, por exemplo, se as pessoas às vezes escutam algo assim, ou algo assim, ou algo mais assim ainda. Fiquei mais triste. Sabe, isso pode ser um som que é triste, porque... As dissonâncias são mais tristes? Elas são mais provocativas. E do provocativo, a gente tem uma coisa acústica aqui, que é quanto os sons, por matemática mesmo, eles estão mais próximos, por frequências sonoras. Sim. Né? E vão ser mais harmônicos, portanto. Então, a dissonância, às vezes, ela soa com uma coisa provocativa e às vezes provoca algo mais triste. Mas às vezes as pessoas associam que isso aqui é só tristeza. Mas depende do que eu fizer com isso. Sim. Do modo como eu te mostrei antes, ele dá uma ideia. Mas se eu mexo com isso... Nossa. Então, para quem está nos assistindo e é depressivo, tem a depressão, precisa escutar, então, a segunda parte dessa melodia. Porque na primeira eu fico mais triste ainda. Precisa não ficar só numa coisa, porque a música não é um som só, não é um acorde só. A música é uma relação de notas, é uma relação, e é um todo. Então, pode realmente ajudar, Clara. Exatamente, porque oferece possibilidades. Excelente. Nós temos falado mesmo no Psicologia e Arte o quanto os nossos traumas podem adoecer o nosso cérebro, bloqueando partes do cérebro, que quando estimuladas dentro de linhas, como por exemplo o MDR, né, que estimula o cérebro para que essas áreas voltem a funcionar, as conexões podem novamente se comunicar e as curas podem acontecer desses traumas. Franciele, você teve problemas, assim, do teu passado que você teve que resgatar e curar em seu processo psicoterapêutico? Sim, tive na área do perdão, né? Tive que resgatar, que eram situações desde a minha infância, tive que retomar para que eu pudesse abrir, né, as portas para a cura. Interessante isso que você falou, porque é como uma retomada mesmo. Um filme que eu gosto muito é Duas Vidas. Eu acho que aquele filme retrata realmente uma volta para o passado com um olhar de adulto. Eu volto para o meu passado com o olhar que tenho hoje e entendo aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que fez qualquer coisa contigo, né? Mas agora eu tenho força para poder agora reagir àquele problema, inclusive que a minha mente reaja a esse problema. Doutor Alexandre, o senhor, enquanto psiquiatra, percebe a correlação dos traumas afetivos com a doença, a depressão? Sem dúvida, Adriana. Muitas situações, independente da minha visão, da minha percepção, tem muito embasamento científico, né? O quanto que situações traumáticas, especialmente no período de formação, né, cerebral, na infância, primeira infância, adolescência, inclusive, a gente ainda tem todo um período de maturação cerebral. Nesse período, com certeza, o cérebro está muito mais suscetível e, até onde a gente sabe hoje, a gente pode ter interferência no funcionamento, na produção de neurotransmissores, em toda a conformação cerebral, por causa de interferências externas, de estressores do meio. Sim. Agora, estou me recordando de uma situação onde uma paciente vinha com diagnóstico de muitos anos de depressão, muito tempo usando medicamento, fez vários tratamentos psicoterapêuticos e a depressão, entre aspas, dela, ela não tinha reação nenhuma, não melhorava. O médico que atendeu ela trocou de antidepressivo para outra medicação que é para a bipolaridade. Mas essa paciente nunca tinha tido, por exemplo, humor alterado. Enfim, o que é isso, doutor? É um tema muito interessante, né, que a gente pode falar muito sobre isso, mas falando de uma forma bem simples, né, algumas condições a pessoa não tem nenhum quadro
depressivo simples e bem definido e nem um quadro clássico de transtorno bipolar, em que a gente tem não só fases depressivas, mas fases maníacas, que são consideradas, a gente chama de fases maníacas, as fases eufóricas, as fases Porque de a agitação. bipolaridade tem essas oscilações. Então, existe depressão que não tem as oscilações e é tratado como bipolar. Sem dúvida. Algumas condições, o indivíduo pode não ter tido necessariamente esses episódios, mas ele tem outras condições que fazem a gente pensar na doença bipolar ou na doença maníaco-depressiva, como era chamada antigamente. Por exemplo, algumas condições que fazem a gente pensar indivíduos que têm história familiar, né, ou tiveram no passado algumas situações que fazem a gente pensar, por exemplo, um indivíduo que teve episódios depressivos muito breves, que melhoraram rapidamente, ou que tiveram uma resposta anormal a antidepressivos, indivíduos que melhoram rapidamente com antidepressivo. Isso fala muito contra que seja apenas depressão, mas que, digamos, características aí de bipolaridade. Mesmo ela não tendo no histórico dela algum quadro de euforia ou de agitação, a gente precisa pensar que possa ser um quadro de bipolaridade. O grande problema é que a gente não tem hoje em dia marcadores, não tem exames que façam o diagnóstico. Então, acaba que muitas vezes o psiquiatra tem que ter esse papel meio de detetive para conseguir... Quase que um feeling para conseguir identificar perceber algumas coisas e suspeitar. Vocês percebam, quem nos assiste, né? É preocupante isso, porque se você conhece alguém que tem a depressão há anos e não resolve, pede para fazer um novo diagnóstico com outros médicos, até que se feche definitivamente qual é o diagnóstico correto. Porque se o seu diagnóstico estiver incorreto, a medicação também, portanto, não vai te ajudar, inclusive pode piorar o quadro. Clara, você vai encerrar com uma música que nos dá esperança. Qual é a música, Clara? Sementes do Amanhã, que realmente traz muita esperança mesmo. Estamos no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de televisão, falando sobre o tema depressão com os meus convidados. Clara, você nos deu esperança no outro bloco. Conte para nós, então, um pouquinho como é isso na prática, o que fazer com a música para quem nos assiste e sofre da depressão. A musicoterapia sempre trabalha com a música que é das pessoas. E não é só a música que é das pessoas, mas é como a pessoa faz e vive essa música. E muitas vezes na questão da depressão, conseguir que a pessoa se interesse por cantar uma música ou deseje cantar essa música é também colocá-la em contato com coisas que ela às vezes quer falar, mas pelas palavras não saem faladas. Mas no canto ele simplesmente aparece. Então a gente convive com algumas coisas assim, por exemplo, a canção do Jota Quest, O Sol.
né? É uma canção que às vezes aparece no nosso contexto, até por N situações que vão convergir com isso. Mas muitas vezes a gente sente que é importante fazer a canção não como o Jota Quest faz, em princípio. Por quê? Porque é como a pessoa está e como ela nos trouxe a canção. Escute um pouquinho, acho que é mais fácil falar, cantar do que falar. Ótimo. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Até que ele, de repente, ele pode cantar conosco assim. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. A gente sente que da própria pessoa tem uma energia que está ali colocando ela em ação também. E quando a gente trabalha com música e emoção, nós acessamos todo aquele sistema neurotransmissores que o doutor nos reportou há pouco, porque a música é um elemento que parece que faz isso naturalmente, pelo prazer, que fazer, cantar e poder fazer algo que gosta, do jeito que gosta e com pessoas no trabalho da musicoterapia, que é um trabalho compartilhado, não é um trabalho individualizado. Por isso aquela questão que você trouxe antes do Robin Williams, é um artista. A arte, por ser artista, ou quantos músicos sofrem de depressão, é uma coisa uma coisa não anula ou não cura a outra, não muda a outra. Inclusive uma preocupação, Clara, a gente ouve às vezes em consultório, principalmente do transtorno bipolar, que é, no período de euforia é que eu produzo mais. Isso é um mito? O que é isso, doutor Alexandre? Não, isso não é um mito. Realmente a pessoa na fase mais eufórica do transtorno bipolar, ela pode ter um rendimento muito acima do seu normal, né? Até aí, voltando um pouquinho ao que a gente falou no início do filme As Horas, tem umas cenas interessantes em que a autora, no caso retratada no filme por uma das personagens, que seria a autora do livro, ela está com vários papéis jogados no chão, né, em que sugere que ela esteve fazendo, criando, escrevendo muito, né, criando. Mas olha que interessante, né, doutor Alexandre, porque ela produz um livro e ela se mata no final. Então, essa mega produção é realmente uma produção saudável? Sim. Penso que se fosse, ela não teria se matado no final. Então, eu percebo assim, que pacientes que têm um potencial criativo, quando tratados de seus traumas, então com o cérebro mais equilibrado, as produções têm uma riqueza, uma beleza muito superior ao período eufórico. Sem dúvida. O que acontece é que muitas vezes, na fase eufórica, na fase maníaca, a pessoa produz muito mais. Mas essa fase necessariamente é passageira. E o custo dessa fase, via de regra, é a depressão. Então, a gente não tendo essa ativação cerebral, esse período de mais energia, a gente vai estar protegendo a pessoa de voltar a entrar em depressão. É mais ou menos isso, tentar esse equilíbrio. Claro. Fran, o que foi importante para você, na tua vida, para você conseguir reagir ao quadro depressivo em que você se encontrava? Foi a família. Ótimo. É eles que percebem, né? Eles que estão à sua volta, então eles que vão percebendo os momentos de euforia, né? E aqueles momentos em que você não abre nem a janela da tua casa. Você me contou ali nos bastidores, antes de começarmos a gravação, que teve um determinado dia em que você estava sem vontade de levantar e de repente você disse, quer saber, eu vou levantar e vou fazer a faxina da casa, né? Então, como é bonito esse potencial que a gente tem dentro da gente, você fez isso pelo marido, pelos filhos, pela família. Então, realmente, a família conta muito nisso. Doutor Alexandre, o senhor tem qual é o caso? Não no sentido de ilustrar a pessoa, mas que caso que o senhor teve na sua vida inteira que nos dá esperança? Olha, Adriana, é muito difícil a gente escolher um, né? Eu acho sim, acho que o dia a dia do consultório, né, tanto meu quanto seu, com certeza não é diferente.
sempre tem casos que a gente fica um pouco chocado, leva um pouco essa emoção para casa, embora a gente tenha que evitar ao máximo isso, né, profissionalmente, mas às vezes é difícil, né? Então tem situações realmente que mexem muito, né? Tem pacientes recentemente, uma paciente em especial recentemente que eu atendi, realmente mexe com a gente quando a gente vê, às vezes em questão de 2, 3 meses, a pessoa saindo de um quadro depressivo muito grave, onde tinha ideação suicida, tinha um risco de suicídio importante, com planejamento, e a pessoa realmente melhora. A gente vê isso com o tratamento medicamentoso, com o tratamento psicoterápico associado, acaba que a pessoa realmente muda muito. Hoje, por exemplo, por acaso, recentemente atendendo, ela comentou que está com planos de fazer tal carreira, seguir tal rumo na vida. Isso não existia. Que lindo, né? A pessoa realmente não via. Então, acho que não é né? São N casos aí que a gente presencia no dia a dia que são gratificantes. E vale a pena, né? Sem Todas dúvida. as situações onde a gente, às vezes, tem vontade de chorar junto com aquele paciente. Sem dúvida. Né? É sem bonito dúvida. ver a pessoa ressuscitar. Com certeza. Acho que essa é a coisa mais gratificante, né? É na nossa verdade. área. Tem um caso da sua vida que nos dá esperança, Clara? Veja, tem sim. Uma pessoa que, nessa questão, quando o doutor nos traz, ouvir a frase, tenho planos, é fundamental. E quando a gente consegue também, no trabalho da musicoterapia, que a pessoa se proponha, eu quero compor uma música. Eu quero compor uma música com essa minha vida, com essa minha história. Então, esse processo, eu quero compor uma música, é um plano, é um projeto que a pessoa faz e ela vai nos dizendo, a pessoa vai nos dizendo, enquanto músicos daí, né, que som precisa ter nessa música. E nós vamos nessa parceria, trabalhando a velocidade, trabalhando a sonoridade, é um piano, é um violão, e ele vai nos trazendo a letra. Que lindo. Ele vai e nos na trazendo... letra você vai vendo a, e na letra, a mudança daquela ele pessoa. Vai se escutando, a pessoa vai Lembra trabalhando de alguma frase isso. assim? De alguma letra? Tinha um paciente que ele ficou internado por 47 anos no hospital psiquiátrico. Nossa. Então era uma pessoa já uma certa idade, né? Sim. E quando ele foi cantar a letra, ele começou contando no pavilhão, no pavilhão, no pavilhão. Aí tinha o refrão: que bom, que bom, que bom que estou aqui. Nossa. Que bom, que bom, que bom cantar com você. E daí ele mudou um pouco o refrão na terceira vez. Veja, esse processo de composição é um processo que nós músicos, musicoterapeutas, oferecemos a música, o contorno da música. Mas a pessoa traz o que vai no meio. Então é uma composição que pode se mudar. Perfeito. Aí o final, que bom que eu posso cantar. Nossa. Sabe, esse para mim fechou uma coisa, para mim foi muito significativo mesmo. Que lindo, Clara, obrigada. Agora nós vamos fazer respostas assim, vocês têm direito a responder em uma frase, tudo bem? Vamos ver o que a gente consegue? De nada. Doutor Alexandre, o senhor já sentiu depressão ou se sentiu triste em algum momento de sua vida? Com certeza, acho que tristeza é uma emoção normal, que faz parte da vida, faz parte do nosso funcionamento. É uma frase. Uma frase. O que o senhor aprendeu naquele momento da sua vida, com aquilo que te aconteceu? Olha, a tristeza normalmente nos fortalece, né? A adversidade nos fortalece. Igual fisicamente a gente precisa de adversidade para ficar mais forte, psicologicamente é a mesma coisa. Perfeito, então, aquilo te fortaleceu. A adversidade fortalece. Perfeito. Fran, Deus teve que papel na sua vida? Eu acho que Deus, a fé é tudo, né? Eu corri um grande risco em tentar, e esse risco que eu tive de estar em busca dessa felicidade, né? E Deus e as orações, acho que são também a minha alavanca a cada dia, Perfeito. Né? Para estar junto com a minha família saudável. Né? Perfeito, obrigada, Fran. Clara, você já se sentiu triste, Clara? Já. E o que eu aprendi com essa depressão? Aprendi a respeitar mais os meus pacientes. Nossa! Aprendi aqui, se eu posso fazer uma música quando estou nesse momento de tristeza, o que me moveu isso? Uma frase, claro. Aprendi a ser mais sensível com os meus pacientes. Perfeito. Monique, já se sentiu deprimida? Sim. E o que você aprendeu naquele momento? Bom, que a gente tem muita força dentro da gente e que esse momento pode ser que não passe, mas pelo menos você fica mais forte. Que a gente tem muita força dentro da gente. Está aí
o segredo. Cada paciente vai reagir de uma forma, claro que sim, mas se você souber que você tem essa força, com certeza isso vai ser o grande segredo de qualquer processo, seja de musicoterapia, seja com a psiquiatria, seja com a psicologia. Né? O segredinho está aí dentro. Eu quero agradecer a vocês toda a abertura, Fran, de você ter estado aqui e colocado um pouco da sua história. Não é fácil a gente conseguir alguém que diz, vem contar um pouquinho da tua dor, e você realmente se mostrou aberta e disse seu sim imediatamente, não é? Então, que continua nisso, quem te viu e quem te vê, diríamos nós, não é? Alguma coisa que você ainda queira falar, Fran? Eu acho que é deixar essa esperança, né, para quem está nesse momento depressivo, que a gente tem que tentar, né, mesmo que dure 1 ano, 2 anos, tem pessoas que passam anos, né, com depressão, tem que tentar, né, atrás da cura, porque uma hora vai dar certo. Muito bem, eu tenho um pedido para fazer para todos vocês. Participe da campanha do agasalho deste ano. O frio aqui no sul já chegou e nós precisamos da sua ajuda. O pessoal do Nordeste manda agasalho aqui para o sul. Essa campanha é uma parceria da Ação Social da Ação Evangelizar é Preciso e do Santuário Nossa Senhora do Guadalupe. Estamos esperando a sua ajuda. E agora encerramos o nosso programa, com certeza agradecendo a você por estar conosco, por participar de tudo isso que acontece aqui. Agradecimento especial à Contemporânea, que me vestiu. Agradecimento ao doutor Alexandre, à Clara, à Monique. E agora você vai encerrar o programa com que música? Já vi que nós temos aí... Nós vamos cantar o Jota Quest, né, mas de uma forma inteira, né, o Sol. E obrigada pelo convite. Ok, Clara. Obrigada. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.